Bem, estamos de volta aqui com o nosso bate-papo com o Rubinho Barrichello. Ele tem muita coisa boa para contar. Então, vamos lá, Rubinho. Para aqueles que estão querendo começar, Rubinho, que não tem um pai, Rubinho Barrichello, qual é a segurança que as crianças hoje têm para começar no esporte? Como é que você acha que tem que ser? Eu tenho um neto, por exemplo, não tem nem ideia do que seja um kart. Você acha que vale a pena estimular, não vale? Quais são os benesses? Ou a pessoa tem que ter alguém que... Porque ele só vai ter o estímulo se você tiver alguém do lado que você Mas a primeira coisa, doutor, é você olhar com o que ele está brincando. Aí ele está brincando com o carrinho e vai para lá, o carrinho vai para lá, e aí você volta, daí a gente saiu tal, ele volta pro carrinho e tal. Esse tá mirando um volante, tá mirando um pneu, alguma coisa. O cara vai lá, ele gosta de ficar na televisão dando tiro, entendeu? Não tenha dúvida que a primeira vez é válido levar o kart, mas tudo pelo amor, tudo por onde a criança está te pedindo para ir. Eu vejo hoje 50% das crianças no kartódromo são porque o pai gosta. Isso, porque a criança não tem de onde tirar isso. Isso aí é o maior erro que pode existir na face da terra, porque alguma hora o moleque vai falar alguma coisa e aí vai pro beleléu relação, vai pro beleléu tudo que tem uma o cara tava pro pai e para a criança. Exato, porque mas o kart é o caminho. O kart no começo é o caminho. O kart hoje o cara tem que andar super bem equipado, com capacete, com tudo e tal. Eu na minha época, né, via gente andando sem capacete, via um monte de coisa. Hoje mais seguro, é isso que eu queria muito mais saber. seguro. Lá na Granja você tem aulas para criança, você coloca na mão de gente competente que faça a coisa fluir. Então, se teu filho... Qual a idade, Rubinho, para começar? Olha, eu vou te falar, eu não começaria, eu vejo muita criança abaixo dos 6 anos andando. Nossa. Mas para mim, a formação do cérebro e tudo aquilo que precisa, 5, 6, mas mais para 6. Eu acho que essa, entendeu? A criança com 4 anos, se soltar, ela não tem ainda... Ela pode ter a velocidade, mas ela não tem nenhuma noção do perigo. Então, numa situação de desespero, entendeu? Acaba que dá uma pancada muito grande e a criança nem quer mais voltar lá, porque logicamente vai ficar com medo. Com trauma. Então, para mim, é dos 5 para os 6 anos, mais do que qualquer outra coisa. Mesmo assim é cedo, né? É cedo, mas hoje tudo é muito cedo, né? Hoje e você, como começou? Teu pai não era do ramo? Como é que te deu o estalo? O pai da minha mãe que me deu meu primeiro kart com 6 anos. É mesmo? Daí o coitado só via eu falando disso. Mas é que é desse exemplo que eu te conto. Na mesa de costurar da minha mãe, era onde com aquelas... Tinha uns negocinhos que abria, lembra? A gente não pode falar isso, que é muito velho, né? Mas você abre, aí saiu o negócio lá de dentro, aí tinha umas linhas. E para mim era um kartódromo perfeito. Então ali eu ficava brincando com meus carrinhos. Já estava dentro de você. Então é daí que começou a coisa toda. Bom, agora de saber um pouco sobre o piloto Rubinho, a vida do Rubinho, eu queria saber um pouco da saúde do Rubinho Barrichello em relação à preparação física de um piloto de automobilismo. Eu me lembro exatamente disso, muitas vezes, eu me lembro cada situação que você ligava desesperado, o que fazer, principalmente quando começaram a usar lá o tal do Hans Device. E você tinha muita lombalgia, um encurtamento grande. Também não era muito chegar nos alongamentos, mandava fazer, você não fazia, voltava encurtado. Como é que é essa saúde do piloto? Não só o Rubinho, mas do piloto em geral. Mas então, cada um tem um tipo de dificuldade. E depois, há 5 anos atrás, eu encontrei o Pilates, que achei que era um pouco... mais dinâmico e fui me alongando e vai melhor. Agora, deve ser genético também, porque eu olho meus filhos, eles são duro também, sabe? Os moleques, eu lembro que eu era gordinho na minha infância, mas pelo menos eu chegava bem alongado lá no chão, tal. Depois aí... A mão não era curta, né? E os dois são de uma dificuldade tremenda, mas o que um piloto precisa? O piloto precisa, toda vez que ele entra na reta,
que é o momento onde o coração relaxa, que o batimento cardíaco desça tudo aquilo que subiu numa curva. Por que que sobe? Sobe pela força lateral, a força G, que ela comprime toda a parte do corpo, e o esforço físico de virar o volante e segurar o pescoço é aquilo que faz com que suba o batimento cardíaco. Então, quando o cara entra na reta, ele tem que ter a condição física para que desça. Então, assim, é que hoje eu vejo a parte médica, ela é linda, porque hoje em dia, tomar café hoje é bom, há 10 anos atrás não era. Vai mudando de um jeito e tal, então você tem que saber o que é melhor para você, o que te faz sentir bem dentro do carro. Logicamente, você tem que saber algumas parciais. Então, se o cara treina com o coração com batimento baixo, ele faz com que as cavidades do coração possam aumentar, bombar mais sangue e tal. Se o cara correr acima no ofegante, a parede do coração vai ficar mais forte. Ele tem que saber um pouquinho disso para que ele não faça todo dia a mesma coisa, só uma coisa. Quer dizer, por mais que ele esteja sentado, em tese, seria um trabalho anaeróbico, ele precisa muito do aeróbico. Muito. Então, eu imagino que você, paralelamente a isso, tenha que malhar muito na academia, tenha que fazer muito exercício para você poder compensar isso aí. O Stock Car hoje, por exemplo, não é um esporte tão físico, porque dentro do carro você não faz tanta força, mas é um calor. Eu nunca vi uma coisa igual, chega a 60 graus Celsius dentro do carro. Então, você imagina você na sauna tentando fazer alguma coisa, é difícil mesmo. Então, tem as suas parciais que você tem que adequar. Então, quando eu comecei a ir para o Stock Car, eu me dediquei muito à sauna mesmo, para ver o corpo subir, descer e aquela coisa toda. Mas na Fórmula 1, o que você precisa é fazer um trabalho de base muito aeróbico, que na época eu até treinei com o Nuno Cobra, que era isso que ele fazia, o Ayrton. Eu não aguentava mais. Vai para a USP, 15 km, vai para Ibirapuera, mais 15. E eu rodava e achava aquilo um saco. Hoje em dia as pessoas nem fazem, né? A pessoa tem 20 minutos, ela vai lá, manda 15 tiros, sobe e tal, sua, queimou a caloria que precisa, fez um trabalho cardiovascular, mas se o cara não tem tempo, é o que dá para fazer. Se você tem tempo, você tem que criar uma rotina direito. Então, mas foi assim. E acho que você está tentando convencer e mostrar para o Dudu a importância de... Esse não gosta da tal da esteira, nem de correr, ele gosta do trabalho físico, não de pegar ferro, assim, mas de pedalar, por exemplo, ele vai tal. Bem. Ele tem um condicionamento físico bom, mas é um condicionamento que para uma criança de 16 anos tudo vai estar bom, né? Então é por aí. Agora, Rubinho, me fala da emoção que foi você correr com o Dudu pilotando. Porque pra gente que assistiu isso, foi realmente um negócio... Eu comparei ao primeiro dia que eu vejo, tenho 2 filhas ortopedistas, ao dia que eu vi minhas filhas se escovando para entrar na cirurgia comigo. Quer dizer, então, como é que foi isso aí? Como é que foi essa história aí? Cara, eu nunca passei tanta emoção na minha vida. Juro por Deus. Nossa, parabéns. Não estava preparado. Foi um dia que ele estava no acelerado junto comigo. Eu iria fazer o teste. Perguntei para ele se ele queria andar. Ele está até não com o capacete dele, mas com o meu. E ele falou, quero. E aí ele sentou naquele carro e deu umas voltas, tá? Eu achei que ia ficar bem, porque eu me lembro a primeira vez que eu sentei no carro com meu pai do lado. E eu lembro, foi um saco, porque ele falava tanto que me deixou tenso. Eu falei, puta, o cara não vai querer que eu sente do lado, ainda mais o pai dele sendo o Rubinho, piloto de Fórmula 1, aquela coisa toda tal. Mas foi engraçado, quando eu vi, ele fez assim, vem. E eu fui.
E aí eu saí Mas você ficou maravilhado. quieto ou você foi falando Não, também? não dava nem, o barulho é tão grande que eu lembrei do meu pai, falei, só fica Ah, quieto. você lembrou. Mas aí eu fiquei muito contente de ver que eu nunca tinha ensinado ele a mudar a marcha, porque a marcha hoje em dia é aqui, né? É. E era câmbio manual. E ele lá, uau, 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 e andando. Mas ele mesmo nunca tinha dirigido um carro desse? Não, 440 cavalos, um carro de estocar, não era, entendeu? Aí de repente eu vendo aquilo, falei, nossa, que coisa legal, que coisa linda, tá indo rápido, meu Deus, eu fiquei muito, assim, emocionado, mas feliz por aquilo. E quando eu vi, eu pensei no meu pai e aí a casa caiu, que eu não me aguentei de choro, porque eu falei, nossa, olha, eu criei um monstrinho e agora olha que situação, e meu pai, o começo da minha história, aquele caminho pro avião, e aí eu me peguei a chorar de um jeito que Agora, e como é que é o vovô em cima disso aí? Porque na cabeça do Rubão, que é o avô, também deve passar uma fita, um filme. Ou ele fica mais de lado? Ele é low profile? Ele tá mais de ladinho, assim, sabe? Mas eu já me peguei numa situação, ele falou assim, nossa, você é bravo com o Dudu, né? Eu falei, meu Deus do céu, que memória curta tem esse seu Rubão. Que pensa num cara bravo, o seu Rubão era bravo, né? É mesmo? Mais que a Dona Ideli? Ah, mais que a Dona Ideli, porque o Rubão era um cara que, ele queria isso, ele queria ver a determinação, queria ver, falou, tô trabalhando por você, mas eu quero ver de volta, então... Cobrança, né? Muita cobrança. Um dia, quando ele me viu dando uma bronca no Dudu, ele falou isso, assim, eu falei, você deve ter a memória muito curta para não estar lembrando da... Mas deu certo, pelo menos, né? Deu certo, né? com certeza. Deu certo. Agora, Rubinho, como é que está a tua vida hoje? Quer dizer, você está correndo a todo vapor, mas eu imagino que você tenha negócios, uma série de coisas, mora aqui, mora fora. Como é que você está e o que você pretende daqui para frente? Qual é a tua meta? Eu tenho o meu canal Acelerados que está no SBT e também no YouTube. Esse é um sonho antigo porque eu estou mexendo com carros e eu quero que no futuro o Brasil inteiro olhe pro programa e fale assim, bom, então vamos comprar qual carro, vamos escolher qual óleo, vamos fazer Rubinho, sabe assim, eu queria ser consultor. Esse tipo de consultor através do programa, porque eu realmente testo tudo de tudo lá no programa. Então, até as coisas mais loucas que pode acontecer, eu gosto de testar lá. Então, eu me divirto muito fazendo isso. Acho que não tem coisa mais legal do que a gente trabalhar com aquilo que nos diverte e nos faz feliz. Não tenho a intenção... Mas quando você faz isso, com tanta viagem, ficando lá aqui? Eu basicamente, quando eu venho dos Estados Unidos para o Brasil, venho na quarta-feira, faço o meu evento de corrida e se eu segunda-feira não for embora, eu gravo o programa. Então, a cada 15 dias eu estou gravando o programa. Virou uma ponte aérea. Eu gravo, em média, 12 programas por dia quando gravo. Então, fica ali guardadinho algumas situações. E eu não tenho intenção nenhuma, por enquanto, de parar de correr. Outro dia eu fui falar para as crianças lá que eu achava que eu deveria parar de correr de kart. E aí eu tomei uma rasgada, porque eles viraram para mim e falaram assim, olha, pode ter certeza, pai, que se eu chegar a ter a sua idade com a sua velocidade, você não vai me ver parando de correr. Eu falei, então... Que estímulo, hein? Então tá bom. Agora, Rubinho, o piloto de Fórmula 1, o cara tem que ser pequeno para ter sucesso? Porque o piloto grande, eu lembro que eu atendi alguns atletas, um até que foi muito bem, não na Fórmula 1, mas na estoque, mas ele é grandão, pirulão e tal. Aí eu olhei no comecinho da carreira e falei, esse vai ter dificuldade para a Fórmula 1. Tem isso ou não? Olha, a relação é um pouquinho mais delicada, porque hoje os carros de Fórmula 1 têm a tendência a serem menores porque eles têm que privilegiar a parte aerodinâmica, aquela coisa. Então, se o piloto é minhonzinho, o cara cabe melhor, né? Então, até pelo peso. O Massa, se eu não me engano, tem 1,60 m ou alguma coisa assim, mas eu lembro dele falando que ele pesava 58 com tudo vestido. Isso é uma vantagem muito grande, porque assim, tem um peso mínimo, não é que ele anda com um peso menor, mas a distribuição do peso que ele coloca pode ser mais vantajoso. Então, o cara que cresce muito, ele tem aí, vamos falar de novo, tendência a ir para o carro de turismo, que é o tipo Stock Car. Bom, Rubinho, nosso papo está super agradável,
a gente nem sente o tempo passar. Estou muito feliz de ter você aqui, com todos os seus compromissos, vindo de fora. E eu guardo com muito carinho esse troféu aqui que você me deu. Época da Ferrari. O troféu da Ferrari, o capacete da Ferrari na ocasião. E eu guardo ele com muito carinho. Você trouxe ele assim, embalado, prontinho, assinado, não tive nem trabalho de fazer nada. Então, é um carinho muito grande que eu guardo. E quem sabe a gente vai ter do ladinho dele aqui o troféu lá do Dudu Barrichello. Quem sabe? Um capacete, vou ficar muito feliz. Eu te agradeço muito, Rubinho. Obrigado, doutor Moisés, adorei também. E sucesso para você e para a família toda sempre. Para nós, obrigado.